O Peregrino, de John Bunyan, parte 1, capítulo 6. Meu sonho continuava, e nele eu via a estrada por onde o cristão seguia. E esta estrada era cercada por um muro em ambos os lados, que se chamava Muro Salvação. Portanto, era por este caminho que o cristão seguia. Mas enfrentava grande dificuldade, pois ainda tinha o fardo preso às suas costas. Ele correu até um lugar onde havia uma pequena subida e no topo havia uma cruz. Logo abaixo, em um lugar mais profundo, um sepulcro. Assim que o cristão chegou perto da cruz, o fardo soltou-se dos seus ombros e caiu-lhe das costas, e continuou caindo até o sepulcro, onde desapareceu e nunca mais foi visto. O cristão estava feliz e aliviado, com um coração repleto de alegria falou: Ele me deu descanso através das suas dores, me deu vida através da sua morte. O cristão olhava à sua volta e imaginava como era surpreendente que a visão da cruz pudesse tão facilmente tê-lo libertado do seu fardo. Ele continuou olhando em volta até que as gotas de suor que estavam em sua cabeça rolaram como lágrimas até o seu rosto. De pé, olhando à sua volta e chorando, ele viu 3 homens cujas roupas resplandeciam. Eles vieram em sua direção e o saudaram. Paz seja contigo, disse o primeiro. Perdoados estão os teus pecados, disse o segundo, enquanto tirava de cima do cristão os trapos imundos que ele usava e o vestia com roupas novas. Receba uma marca em sua testa, falou o terceiro, e entregou-lhe um rolo lacrado com um selo, ordenando-lhe que corresse por aquele caminho e o entregasse quando chegasse ao portão celestial. Enquanto os 3 homens foram embora, o cristão deu 3 pulos de alegria e seguiu pelo caminho indicado, cantando: De muito longe eu vim, oprimido por meu pecado. Nada podia fazer para libertar-me da cova onde estava afundado. Até que cheguei a este lugar. Que maravilhoso lugar! Só poderia ser aqui o começo de o meu júbilo cantar. Somente neste lugar meu fardo dos ombros cairia, somente aqui as cordas que me prendiam seriam rompidas. Bendita cruz, abençoado sepulcro, bendito aquele a quem foi imputada a vergonha em meu lugar. E em meu sonho, o cristão continuava seu caminho, no qual antes mesmo de chegar muito longe, ele viu um pouco fora da estrada 3 homens cochilando e que tinham correntes prendendo seus calcanhares. O nome de um era Simples, o do outro Preguiçoso, e o terceiro se chamava Presunçoso. O cristão, vendo-os deitados dessa forma, chegou-se a eles e pensou que talvez pudesse despertá-los, e então gritou: Vocês são como aqueles que dormem em cima do mastro do navio, só porque estão sobre o mar morto, um abismo que não possui fundo. Acordem e saiam daí. Se desejarem, posso ajudar vocês com essas correntes que os mantêm presos. O cristão lhes disse também que, se ele fosse um leão que estivesse rondando por aquela região, eles teriam sido uma presa fácil. Com isso, eles olharam para o cristão e responderam-lhe desta maneira: Simples, eu não vejo perigo algum. Preguiçoso, ainda preciso dormir mais um pouco. Presunçoso, acho que cada um deveria preocupar-se com a sua própria vida. O cristão ficou preocupado ao pensar que aqueles homens estavam em perigo e não deram a devida importância à sua bondade, por oferecer-lhes ajuda espontaneamente de 3 maneiras, despertando-os, aconselhando-os
e livrando-os das correntes que os prendiam. Enquanto pensava, preocupado sobre aqueles homens, avistou 2 outros homens que estavam saltando sobre o muro, pelo lado esquerdo, e eles se apressaram para alcançá-lo. Um se chamava Formalista e o outro Hipócrita. Dessa maneira, eles alcançaram o cristão, que iniciou uma conversa. Cristão: cavalheiros, de onde vocês vêm e para onde vão? Formalista e Hipócrita: nós somos da terra da vanglória e vamos à busca de louvor no Monte Sião. Cristão: por que vocês não entraram pela porta que fica no início deste caminho? Vocês não sabem que está escrito: aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Eles explicaram que ir até a porta para entrar era uma coisa que todos sabiam que ficava muito distante. Por essa razão, os daquela região pegavam um atalho pulando o muro, da mesma maneira que eles haviam feito. Cristão: isso certamente contará como ultrapassa os olhos do Senhor da cidade para onde estamos indo. Para que isso não aconteça, sua vontade é claramente revelada a todos. Apesar disso, disseram-lhe que não se preocupasse com a situação, pois eles estavam acostumados a agirem desse modo. E, se fosse necessário, eles conseguiriam testemunhas de que isso tem sido feito assim por mais de 1000 anos. O cristão lhes perguntou: tal argumento seria suficiente para usar em um julgamento? Os 2 responderam que esse costume era praticado há centenas de anos e que nos dias atuais seria sem dúvida aceito por um juiz imparcial, como um meio legal de se chegar ao caminho. E além do mais, se você está dentro e isso é tudo. Você, como sabemos, é um dos que veio através da porta e nós chegamos aqui pulando o muro. Agora que todos nós entramos, em que sua condição é melhor do que a nossa? Cristão: eu caminhei até aqui pelas leis do Mestre e vocês entraram pelas ideias distorcidas de suas mentes. Vocês já estão sendo considerados como ladrões pelo Senhor, o dono deste caminho, e não creio que vocês serão considerados como pessoas honestas ao final dessa jornada. Vocês entraram por conta própria, sem a direção dele, e sairão daqui por si mesmos, sem experimentar a sua graça. A estas palavras, eles nada responderam além de alguns resmungos e disseram para que o cristão olhasse para si mesmo. E seguiram pelo mesmo caminho, mas caminhavam separados, sem conversarem muito um com o outro, a não ser o que os 2 disseram ao cristão, que eles não duvidavam das leis e dos mandamentos, mas que não eram tão conscienciosos como ele. Disseram-lhe também que notavam pouca diferença entre eles e o cristão, além do manto que ele estava vestindo, que eles imaginavam deveria ter sido dado ao cristão por algum vizinho para que escondesse a vergonha de sua nudez. Cristão: vocês não serão salvos pela lei ou pelos mandamentos porque não entraram pela porta. E este manto sobre os meus ombros me foi dado pelo Senhor do lugar para onde vou, não para, como vocês disseram, cobrir a minha nudez. Recebi este manto como demonstração de sua bondade para comigo, pois antes eu nada possuía além de trapos, e por essa razão me sinto confortado à medida que prossigo. Certamente, quando eu chegar ao portão da cidade, o Senhor me reconhecerá como justo, desde que eu tenha este manto sobre os meus ombros, manto que ele me deu no dia em que me livrou dos trapos que eu usava. Além de tudo isso, eu tenho esta marca em minha testa, que vocês talvez não tenham percebido. Esta marca me foi dada por um dos amigos mais íntimos do meu Senhor, no dia em que fui liberto do meu fardo. E lhes digo mais, eu recebi um rolo selado para ler durante o caminho, e ser confortado por suas palavras. Também fui instruído para entregar este mesmo rolo quando chegar aos portões celestiais. Ele me servirá de permissão para entrar.
Não creio que vocês tenham estas coisas, porém sem elas não poderão passar pelo portão. Formalista e hipócrita não responderam a esses argumentos, apenas olharam um para o outro e riram-se do cristão. Eles seguiram em frente, porém o cristão manteve-se um pouco atrás e não trocaram mais nenhuma palavra. Enquanto seguia, o cristão dizia algumas coisas, como se falasse consigo mesmo, e algumas vezes suspirava, mas a maior parte do tempo estava lendo o rolo que havia recebido. Com essa leitura sentia-se aliviado. Todos continuaram pelo caminho até que chegaram ao pé de uma montanha chamada Dificuldade, onde mais ao fundo havia uma fonte.